Salve, salve, meu povo, amigos e amigas, senhoras e senhores deste meu Brasil varonil. Tudo bem com vocês? Estou na área para mais um vídeo do canal. Segunda-feira, 26 de abril de 2021, segundou com S de semana de draft. 3 dias para a noite de gala, a noite mais luxuosa da off-season da NFL. Noite onde centenas de prospectos aí serão colocados à prova, de diversos general managers, treinadores, torcedores. E dessa vez o pau vai torar em Cleveland, com presença de torcida inclusive, devido à vacinação já avançada nos Estados Unidos. E quando se fala em draft, especificamente para nós torcedores do Green Bay Packers, dá aquele calafrio, aquele frio na barriga, aquela tensão natural, principalmente pelas últimas escolhas que nós tivemos em draft. Inclusive falei que hoje é dia 26, já remete àquela escolha 26 do ano passado, que não vale a pena a gente voltar a discutir. Sei que muitos de vocês, assim como eu, não superaram esse grande baque de um ano atrás com a escolha do Jordan Love, mas ainda é cedo para a gente falar se foi boa ou se não foi, porque ele ainda nem jogou. Então não dá para cravar se ele vai ser uma escolha, um jogador que realmente vai ter valido aquela primeira escolha de 2020. Mas é claro que nós tivemos algumas escolhas em drafts recentes que deram resultado, como por exemplo o Jair Alexander, né, na primeira rodada de 2018. Já o Josh Jackson, que era um prospecto também muito bem falado, veio na segunda rodada de 2018. Não disse que veio até hoje, né? Em 2019 nós tivemos o Rashan Gary, ficamos com o pé atrás muito tempo, mas essa última temporada ele deslanchou bem, evoluiu bastante. Acho que aos poucos ele vai justificando essa escolha, tende a melhorar ainda mais essa temporada, essas lesões não o atrapalharem. Assim como em 2019 nós tivemos também o Darnell Savage, que foi a escolha de segunda rodada, safety, que se adaptou muito bem aos Packers. E o Elgton Jenkins, que entrou e caiu como uma luva na nossa linha ofensiva também, parece que já joga lá há anos, né? E em 2020, tirando essa escolha polêmica do Jordan Love, nós tivemos basicamente o A.J. Dillon, que teve alguma participação relevante ali nos últimos jogos da temporada, que tem caldo sim para ser um bom jogador, um bom running back, né? Vai agora ter mais oportunidades ainda, né, com a saída do Jamal Williams. E tivemos também o Kamal Martin, um linebacker também de talento, mas que as lesões acabaram atrapalhando um pouco, mas acho que ele agregou bastante ali naquele setor também. Então nós tivemos algumas boas escolhas, sim, mas outras deixaram muito a desejar, principalmente nesses 3 últimos drafts, né, 18, 19 e 20. Então vamos ver qual vai ser a estratégia usada pelos Packers, se nós vamos ter surpresas novamente, se elas serão positivas, se elas serão negativas. Sei que a gente fica assim com o pé atrás, fica bem preocupado com o que pode aparecer. A gente fala tanto das principais carências, necessidades do elenco, de repente vem uma escolha absolutamente nada a ver, um safety, um tight end, um running back, aí pode colocar tudo a perder, e os Packers são capazes de qualquer coisa em se tratando de draft. Mas eu trouxe aqui, depois de muitas análises e muitos estudos, algumas das principais carências, necessidades dos Packers para esse draft, e apontei alguns jogadores que podem pintar para a gente nessas escolhas, né? Tudo isso supondo que a gente vai fazer um draft de paz, de regularidade, sem sustos, tá? Isso é o que eu espero, não sei se vai acontecer. Então, gente, assim, eu fiz uma pirâmide decrescente em termos de necessidades do elenco, e eu começo, obviamente, para mim, pelo menos, né, a principal carência é cornerback. A posição de cornerback, a gente sabe, com Kevin King ninguém aguenta mais, a vontade de mandar ele para aquele lugar jogo sim, né, é gigante. E por mais que ele tenha ficado renovado o contrato, o que também nos desagradou bastante, para falar a verdade, nos deixou putos, a renovação dele por 1 ano e por um valor relativamente baixo, apesar disso, é um peso morto, convenhamos, tá? A gente tem que reconhecer que ele não deixou o Packers justamente porque não tinha ninguém interessado nele. Ele era um free agent. Ninguém estava interessado nele, principalmente depois das grandes cagadas que ele fez na final de conferência, né, contra o Tampa Bay Buccaneers. Essas cagadas não são de hoje, já tem muito tempo, né? E lembrar que ele foi a escolha também de primeira rodada no draft. Então, o Jair Alexander é um cara sensacional e precisa de um companheiro à altura. E se ele tiver um companheiro à altura, a nossa secundária vai decolar a ponto de ser uma das melhores da NFL, e a gente não vai passar tanto apuro quando enfrentar wide receivers de elevada qualidade. Então, para mim, é uma necessidade gritante de cornerback nesse draft. É uma classe excelente, tá? É uma das melhores classes de cornerbacks dos últimos anos.
Uma classe bem profunda. O que isso quer dizer? Que a gente pode, eventualmente, pegar um cornerback, não na primeira rodada, mas na segunda ou terceira rodada, o que para alguns justificaria uma postura do nosso general manager Gutão de dar uma trade down, mas aí depende muito da posição, né, e do jogador que ele vai investir. Não é costume dele fazer isso em draft, tá? Se for para apostar, eu cravo com absoluta certeza que nós vamos fazer trade. Não sei se uma ou duas, eventualmente. Mas se fizermos trade, vai ser trade up. Nós vamos subir para pegar alguém que esteja ali numa posição bacana, onde se possa fazer uma troca interessante para ambos, né? Dentro de uma carência real do elenco dos Packers, né? Eu espero que seja dessa forma. E se vier cornerback, eu listei alguns nomes interessantes aqui que podem aparecer, tirando aqueles principais, como Patrick Surtain, Caleb Farley, que devem sair bem antes. Mas nomes como Asante Samuel Jr., Tyson Campbell, Greg Nilsson, Ifeatu Melainfao, Aaron Robinson, Eric Stokes, se aparecessem, eu ficaria absolutamente satisfeito. Tomaria um banho de cerveja se acontecesse uma escolha dessa na primeira ou segunda rodada do draft, tá certo? Segunda posição em termos de carência. Offensive tackle. Nós precisamos de um reforço da linha ofensiva por alguns motivos. David Bakhtiari está lesionado, né? Vocês se lembram, aquela grave lesão, só deve voltar no final da temporada regular, né? Nessa próxima agora, já no início da pós-temporada. Então a gente perde melhor jogador de linha ofensiva da NFL, na minha opinião. E isso custou muitas improvisações no final da temporada passada. Tudo bem que até de certa forma deram certo, tivemos que improvisar Elton Jenkins de center em alguns jogos, deslocar o Billy Turner, né, também para outra posição dentro da linha ofensiva, né? Perdemos o Rick Wagner, que não agregou muito, tá? Foi um contrato relativamente barato, então um ano foi dispensado. E nós perdemos o Corey Linsley, né? Nessa queda de braço financeira dentro do cap dos Packers. A gente sabia que caso renovasse com o Aaron Jones, o Corey Linsley não ficaria. Se renovasse com o Linsley, o Aaron Jones não ficaria. Como renovou com o Jones, então a gente perdeu um grande center, um center all pro de extrema qualidade, então a gente precisa dessa reposição à altura no draft. A posição de offensive tackle nesse draft não é tão profunda quanto o cornerback, ou seja, não dá para investir em rodadas tão distantes assim, mas tem jogadores também de muito talento que podem agregar bastante. E eu tenho como meu favorito o Tevin Jenkins, tá? E além dele, também podem aparecer jogadores como Alex Leatherwood, Wyatt Davis, Jalen Mayfield, Samuel Cosme, Landon Dickerson e Quinn Miners, que tem se mostrado um center aí de muito potencial pelos treinos dele, pelo desempenho dele no Pro Day, né? Vale lembrar que o nosso General Manager teve no Pro Day de diversos jogadores, entrevistou diversos jogadores, então ele deve estar sabendo o que ele vai fazer, né? Nesses próximos dias aí, quinta, sexta e sábado, né? Bom, outra posição que eu destaco é linha defensiva. Kenny Clark pede socorro, né, gente? É um excelente jogador, mas sozinho ele não está dando conta. A gente tinha esse problema de parar o jogo corrido. Ainda é uma deficiência da equipe, embora em alguns jogos a gente tenha tido um bom desempenho. Assim como os Titans, contra os Titans nós botamos o Derrick Henry no bolso, não fez absolutamente nada. Mas naquele jogo contra o Minnesota Vikings, o Dalvin Cook, né, jantou na nossa defesa. Então, essa é uma deficiência ainda escancarada. A gente precisa agregar muito ainda nessa linha defensiva para parar o jogo corrido. Tyler Lancaster, né, não é tão confiável assim, mas era o que a gente tinha para a temporada passada, né? Então não dá para apostar, tá, apenas nele, nessa linha defensiva. Quem que eu colocaria que pode aparecer para a gente, né, numa eventual segunda, terceira rodada de draft? Alim McNeil, Davion Nixon, Peyton Turner e Levi, eu tenho até que ler que esse nome é complicado, Levi Onwuzurike, tá? São nomes que podem pintar, que seriam de bom grado, ficaria bastante satisfeito se aparecessem, tá? Falei do Lancaster, o Dean Lowry também é outro cara da linha defensiva nossa, mas também não inspira muita confiança, portanto a gente precisa de um cara que chegue realmente para jogar e agregar muito ao Kenny Clark, porque um cara com competência do lado dele, o jogo do Kenny Clark vai crescer absurdamente.
Outra posição que eu destacaria, não tão gritante assim de necessidade, mas que a gente precisaria de um reforço sim, linebacker. Tá? Nós perdemos o Christian Kirksey, foi muito mal na temporada, veio também com um contrato de 1 ano, um contrato relativamente baixo, não rendeu o que se esperava, e nosso corpo de linebacker, de modo geral, mesmo com o Kamal Martin chegando no draft passado, não teve um crescimento assim, de muito destaque. Tá? O nosso pass rush teve um rendimento abaixo da temporada passada, né? Os irmãos Smith não tiveram também aquele desempenho que a gente esperava, né? Faltou agressividade, faltou pressão em muitos jogos. Então eu acho que a gente precisa de mais uma força jovem aí nesse setor para dar um gás e fazer com que aqueles jogos lá de 2019, né, com agressividade, com pressão, vários sacks, né, forçando o erro dos quarterbacks, possam aparecer de novo. E aqui a gente tem uma classe razoavelmente boa, mas os principais nomes devem sair cedo. Então, se o Packers realmente entender que essa é uma grande necessidade, ele vai buscar um jogador logo na primeira rodada. O que eu não acredito que vai acontecer, porque há 2 anos atrás nós draftamos o Rashan Gary, então acho difícil que venha a draftar um linebacker de novo na primeira rodada. Mas pode acontecer, até numa segunda rodada ainda a gente conseguiria, né, pegar um prospecto interessante. Eu acho que se estiver dando bobeira numa primeira rodada de draft, eu não deixaria passar o Zaven Collins, tá? Não deixaria passar. Numa segunda rodada em diante, poderiam aparecer jogadores como Jamin Davis, Nick Bolton, Baron Browning e Jabril Cox, tá? Poderiam ser também nomes satisfatórios, na minha opinião. Aí você vai me perguntar, nossa, mas e o wide receiver, hein? Temporada passada, draft passado, aliás, nós nos deparamos com uma das maiores classes de wide receiver em termos de qualidade e quantidade, e nós deixamos passar todos eles. Foi um grande inconformismo. Será que agora o Packers vai ser do contra? Vai resolver buscar um wide receiver para não deixar o Aaron Rodgers mais desapontado? Eu disse no meu blog que a gente precisa de um wide receiver 2 para chamar de nosso, né? Porque no momento nós temos o Allen Lazard, mas que ainda precisa mais experiência, né? Mais rodagem. Vale lembrar que ele chegou nos Packers como um agente não draftado. Marquez Valdes-Scantling é aquela grande incógnita, está sujeito a grandes big plays e grandes drops, inconstante. Equanimeous Sam Brown é aquela promessa que nunca estourou, não desabrochou até hoje, convive com muitas lesões. Agora nós teremos o Devin Funchess voltando para essa temporada. Também não deve agregar tanta coisa assim a ponto de ser um wide receiver 2. Então eu acho que dá pra gente buscar um wide receiver nesse draft que chegue para ser de fato um wide receiver 2, para desonerar um pouco os ombros do Davante Adams, né? Que embora com toda a sobrecarga fez mais uma temporada fantástica, brilhante, mas começa a ser um alvo fácil, né, para os adversários. A gente precisa ter outros alvos, né, na mira do Aaron Rodgers, e a gente pode buscar sim alguns neste draft, em primeira, segunda, até em terceira rodada. Existem bons nomes aí para a gente buscar. Muita gente gosta, e eu acho que para mim também seria um dos 2 melhores, né, para a gente correr atrás, se pintar, se tiver oportunidade, que seriam Rondale Moore e Rashad Bateman. Tá? Kadarius Toney, por exemplo, Terrace Marshall, Elijah Moore, Dez Nilsson, ou mais adiante ainda, um Seth Williams, ou um Jatarius Atwell, ou até um Amari Rodgers, também não seriam de se jogar fora, tá? Eu digo no caso do Bateman e do Moore, seriam jogadores para pintar numa primeira rodada, numa segunda dificilmente chegariam. Os demais daria para buscar numa segunda ou terceira rodada, até com certa tranquilidade. Aí que é a pergunta, será que o Packers vai ser do contra e vai resolver investir em wide receiver nesse draft? Ou mais uma vez vai deixar passar a galera, ou vai trazer um wide receiver que não venha agregar grande coisa? Então, essa é uma questão a gente observar a partir de quinta-feira. Tá certo, galera? Outras posições podem aparecer, mas sem muitas
necessidades no elenco. Um safety pode surgir aí para se juntar, né, ao Adrian Amos, ao Darnell Savage, porque os nossos safeties reservas realmente são duros de assistir, né, tem muitas deficiências. Tight ends, pode surgir um. Se surgir, porque de fato o Jay Sternberger vai perder espaço no elenco, tem se lesionado bastante, quando entra também não aproveita. Temos o Josiah DeGuara, que foi escolha do draft passado, também se recuperando de lesão, vai ser dado uma nova oportunidade. Nós renovamos com o Mercedes Lewis, né? E temos o Robert Tonyan, teve uma temporada fantástica, tem tudo ainda para jogar ainda mais. Então acho que tight end é uma posição que não deve ser muito investida, uma escolha bem ali no final de draft para realmente compor. Edges, pode sim, tem bons nomes. Se pintar numa primeira ou segunda rodada, não seria uma grande surpresa, tá? Um edge rusher viria bem a calhar nesse elenco também, não me surpreenderia muito, tá? Mas se não for uma necessidade aos olhos da nossa diretoria, deve aparecer também, né, da metade para o fim do draft. Então, pessoal, em resumo é isso, as principais carências dos Packers, alguns jogadores que podem aparecer, que seriam interessantes em cada posição, conforme eu listei aqui para vocês. Vamos torcer para que não tenhamos nenhuma surpresa desagradável, embora a gente deva se preparar para isso, porque faz parte, o torcedor do Packers já tem esse pé atrás mesmo, não tem jeito. O primeiro dia já diz muito sobre as intenções da equipe no draft, então esperamos que a gente seja realmente agressivo, só para fazer trade, seja trade up, trade down, que seja para trazer realmente um jogador que a gente precisa, de fato. E vamos ver, vamos torcer para que a gente possa agregar, de fato, peças importantes ao nosso elenco. Para apostar numa possível primeira escolha, eu iria de cornerback ou offensive tackle, tá? E se for para apostar num jogador vindo numa primeira rodada de draft, eu apostaria em Tevin Jenkins, tá? Depois vocês me cobram, e se eu acertar, vocês me pagam em caixa de cerveja ou picanha, tá? De preferência. Tá certo, galera? Então é isso aí. A gente se vê no draft. Eu estarei com a gurizada do X-Res Brasil na noite de quinta-feira, no draft, pra gente viver esse momento de muita emoção e nervosismo. E encontro vocês em breve com mais vídeos no canal. Um grande abraço a todos. Go Pack Go!